Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Tentando dar início à nossa aula de hoje. A igreja deve ser edificada na pedra angular, que é Cristo Jesus. E esse fundamento deve ser enaltecido e proclamado por meio da profecia, que é a voz de Deus para os homens, através dos mais variados meios. Nesta lição, conheceremos, no ponto número 1, o profeta do Antigo Testamento, falando do conceito, vícios dos profetas. No ponto número 2 da lição, também conheceremos o profeta no Novo Testamento, falando de conceito, ofícios, profetas. E finalizando o nosso estudo, o ponto número 3 da lição, veremos como se dá o reconhecimento da veracidade e autenticidade da profecia. Item número 1 da lição, o profeta do Antigo Testamento. A palavra hebraica nabi significa aquele que anuncia ou declara os oráculos de Deus, por meio de uma revelação inspirada ou por um discernimento ativo, sonhos, visões, ou mesmo através de comunicação direta com o Senhor. No livro de Deuteronômio 8, versículo 15 e 19, diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seu, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. A partir deste conceito, então, nós temos os ofícios do profeta do Antigo Testamento. E o primeiro ofício é manifestar a palavra de Deus, revelada ou predita em amplitude nacional, comunitária ou particular. No livro de Ezequiel, melhor dizendo, capítulo 30, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim, Senhor, Deus, ei a aquele dia. Tanto aí está o primeiro ofício, manifestar a palavra de Deus, revelada ou predita em amplitude comunitária ou particular. Segundo ofício, pregar sobre a rejeição do pecado. Pregar sobre a rejeição do pecado. E nesse sentido, no livro de Isaías, capítulo 58, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 58, versículos de número 1 apenas. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pregar sobre a região. Terceiro ponto, nós temos proclamar a justiça. E aí também, ainda no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 ao 2, nós vamos ter então Isaías 40,
ao 2, nós vamos ter aqui a aplicação dessa justiça. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Como quarto ponto, ofício, profeta no Antigo Testamento, proclamar, melhor dizendo, ser uma atalaia, ou seja, guardião dos valores divinos e oráculos do Senhor. Isso nós podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículos 7 ao 9, que diz o seguinte: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Por último, aliás, penúltimo, aconselhar e exortar os reis e o povo em geral. Existe uma passagem no livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Nós não vamos ler, é muito extenso, o tempo também é restrito, mas fala da história aqui de Natan repreendendo a Davi por causa do seu adultério com Batseba. Então, recomendo que se faça a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 15. Por último, agora sim, preservar a identidade de Israel como povo escolhido de Deus. Isso nós podemos ver no livro de Isaías também, capítulo número 62, Isaías 62, versículos ao 4. Relata esta escolha Israel, Jerusalém, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Terás uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. A chamar-te-ão minha delícia. E a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Quanto aí está Ulha, é o dito. Agora nós vamos ver os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento, está permeada de inúmeros profetas e profetisas, sendo Moisés considerado o primeiro profeta nacional de Israel, e Uda, uma respeitada profetisa à época do Josias. Didaticamente, nós podemos dividir os profetas do Antigo Testamento em três classes, as quais podemos então mencionar os profetas menores, considerando que estes profetas escreveram livros com menor extensão de ensinamentos, foram eles então Joel,
Jonas, Amós, Osés, Miqueias, Naú, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Temos também os profetas maiores, considerando que estes escreveram livros com maior extensão de si. Foram eles, então, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Por fim, nós temos os profetas oradores, considerando que estes escreveram livros, entre quais a gente pode então mencionar Elias, Eliseu, Natã, Gade, Aías, Semaías, Azarias, profetiza Uda, Micaías e Obed, entre tantos. No segundo ponto da lição, mas agora sobre o profeta, a palavra grega prophets, digna aquele que fala a mensagem divina, segundo revelações ou predições tiradas pelo Santo, ação, ação, pastoreio, liderança espiritual de homens e mulheres tementes a Deus. Quanto aos ofícios, tem três principais. O primeiro é proclamar, interpretar a palavra de Deus. No livro de Atos 3, 2 ao 26, tem um discurso de Pedro, realizando exatamente essa proclamação e essa interpretação da palavra dos ensinos de recomendo, então, que se faça uma leitura até mais ampliada. Atos 3, 12. Dentre os ofícios do profeta no Novo Testamento, nós temos também de pregar sobre a rejeição ao pecado, proclamar a justiça de Deus, tal qual o profeta do Antigo. Pregar sobre a rejeição ao pecado, pregar sobre proclamar a justiça. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículos 8 ao 17, temos também essa menção que nós falamos sobre pregar sobre a rejeição ao pecado, proclamar a justiça de Deus. Por fim, preparar o povo de Deus para o ser, edificando o corpo de Cristo, promovendo a unidade da fé, ensinando o Filho de Deus, desenvolvendo então a maturidade cristã, crente, trazendo para a igreja a plenitude de Cristo. E aí nós podemos ler agora na carta de Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11 ao 13, exatamente esse ofício, preparar o povo de Deus para que, assim, dê continuidade à obra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Com que intuito? O 12, 13 vai responder. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Portanto, aí está o último profeta do Antigo Testamento, Novo Testamento, preparar o povo de serviço para a obra. Com relação aos profetas, o Senhor Jesus ocupou a função ministerial de profeta, pois foi o revelador da mensagem da pessoa de Deus, sendo ele, o Senhor Jesus, o maior e mais eficaz profeta, por ter proclamado
a mensagem mais completa e também a mais permanente de bênçãos para os homens, que foi a salvação em Jesus. Também são inúmeros profetas registrados no Novo Testamento, os quais nós podemos mencionar, por exemplo, João Batista, Ágabo, Ana, as filhas de Filipe e outros mais, que detinham um dom, melhor dizendo, da profecia. Tanto aí, são alguns profetas, tantos outros, mas vamos mencionar apenas isso aí. No ponto número 3 da questão, nós vamos falar sobre o reconhecimento da veracidade, da autenticidade da profecia. A profecia, ela deve guardar uma perfeita sintonia com a Bíblia Sagrada, estando sempre condicionada, a profecia sempre estará condicionada, desculpe, à palavra de Deus, pois a profecia, ela revela e enfatiza as verdades bíblicas, não acrescentando ou retirando absolutamente nada do que já foi escrito nas Escrituras Sagradas. E, portanto, na segunda carta a Timóteo 3, tá aqui então uma lida, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 ao 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e nesse sentido, para também a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, então, para verificar a veracidade e a autenticidade da profecia, primeiro ponto, a profecia proclamada não está acima da. Segundo ponto, a profecia deve ser ligada à sua. E aí a gente estabelece a veracidade e a autenticidade desta. Ou seja, a profecia, quando manifestada, ela deve ser submetida a julgamento com bastante prudência, respeito, sabedoria e espiritualidade, pois esta poderá ter como fonte o divino, a mente ou Satanás. E a despeito disto, se a fonte for divinamente dada, como é o homem que instrumentaliza verbalmente a profecia, esta poderá ser modificada segundo a falibilidade do homem. E agora sim, e por isso mesmo, deve ser sempre examinada e julgada quanto ao seu cumprimento e a sua doutrina. Existe uma passagem na Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que vai direto exatamente a esta premissa, que a profecia, toda palavra ensinada, pregada, deve ser julgada sua. Não pode estar acima da palavra. Atos 17, versículos 10, diz assim, 11, diz assim a palavra do Senhor.
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato sim. Então, observe aqui que pessoas de Berea, quando alguém chegava lá para pregar a palavra, eles recebiam com grado, pregado, que foi ensinado, mas eles todas as vezes comparavam aquele ensinamento, aquela pregação, ao que dizia ou ao que diz a palavra do Senhor. E assim nós também devemos proceder. E por fim, para verificar a veracidade e a autenticidade da profecia, o profeta deve ser avaliado quanto à sua conduta moral e espiritual. A vida moral e espiritual de quem profetiza deve ser investigada. É o caráter moral e espiritual do profeta que vai legitimar a plataforma para o recebimento das revelações da voz de Deus. Somente homens de Deus profetizam segundo a vontade do Senhor Jesus, sem interesse próprios usos. O profeta de Deus, ele só fala o que Deus mandou. Devemos com paciência, com respeito, com inteligência, profeta. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo, versículo ao 23, diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 23. Cautelai-vos, vossos que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Frutos sereis. Olhem-se, porventura, uvas eles ou figos da abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos os conhecereis. Muito importante, então, esses três pontos para verificar a veracidade, a autenticidade da profecia. A profecia não está acima da palavra de Deus, a profecia deve ser julgada a sua potência para a palavra de Deus, e o profeta deve ser avaliado com moral e espiritual. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição aprendemos que os profetas do Antigo e do Novo Testamento falavam em nome do Senhor, e a partir desta premissa, conhecemos o conceito, os ofícios e os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aprendemos também como reconhecer a veracidade e a autenticidade de uma profecia, onde ela não pode estar acima de Deus, deve ser julgada a sua procedência, e o profeta deve ser avaliado quanto à sua conduta moral e espiritual. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. Esses são os especiais de Jesus ou a Cristo. A glória. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar.
Isto se Deus permitir.